Bem, bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. Para mim é bom dia, tá de manhã ainda aqui para mim. Então vamos dar seguimento, né, para a aula. Deixa eu fechar a janela aqui, os motos estão a toda. Tá. Então vamos dar seguimento à aula, tá bom? Então, opa, deixa eu computadora laser, beleza. Vamos dar seguimento à aula, tá bom? Então na aula passada a gente parou nessa parte do conteúdo aqui, né? Como ocorre a captação da informação sensorial. Eu vou dar ainda o finalzinho do conteúdo que faltou da aula passada. Vou tentar dar bem rapidamente. Eu gostaria também de pedir desculpa porque a aula anterior ficou longa, ficou mais longa do que eu gostaria. Tá bom? Mas eu vou me esforçar para que as próximas aulas sejam mais curtas. Então a gente vai terminar o que falta aqui desse tópico e vamos entrar no próximo tópico e último tópico desse primeiro grupo de aulas, tá bom? E esse tópico que a gente vai começar a falar é como ocorre a condução da informação sensorial. Então a gente viu como essa informação é captada e a gente vai ver como ela é conduzida da periferia até o nosso sistema nervoso central, tá? A partir das vias aferentes, beleza? Então aqui, dando continuidade, porque a gente estava tendo na aula anterior, tá bom? Tem um ponto importante da gente conversar, que é o campo receptor, tá bom? Então aqui a gente tem representado a superfície da pele, vocês estão vendo a superfície da pele, aqui tem dois exemplos, e aqui a gente tem os neurônios sensoriais primários, ok? Tá, então aqui, nesse extrato aqui, nós temos os neurônios sensoriais primários, e a gente tem aqui eles fazendo sinapse com neurônios sensoriais secundários, tá bom? Então aqui pode ser a superfície da pele, pode ser a retina, pode ser a língua, enfim, ok? Então um ponto importante da gente entender é que os neurônios sensoriais primários, né, os nossos receptores, eles têm um campo receptor, tá? Ah, professor, o que é campo receptor? Então esse campo receptor representa a área a qual aquele neurônio sensorial primário consegue captar a informação. Então aqui a gente tem a representação de vários campos receptores, tá? Então aqui o exemplo desse neurônio roxinho, tá? Então essa aqui é a área de informação que esse neurônio consegue captar. Então qualquer informação que ocorra, qualquer interação que ocorra dentro dessa área, esse receptor aqui vai conseguir captar essa informação. Então a gente pode ver aqui vários neurônios com vários campos receptores, e aqui nesse lado nós temos também vários neurônios com vários campos receptores, tá bom? Então aqui eu gostaria de dar esses dois exemplos para a gente entender um pouco a diferenciação de como se dá esse campo receptor, tá? Então o que é importante a gente pensar? Esse neurônio aqui percebe interações dentro desse campo receptor, da mesma forma que esse aqui percebe informações dentro desse campo receptor. Só que percebam que nesse caso aqui, nós temos esses três neurônios, tá, que são relacionados a esses três campos receptores, todos eles fazendo sinapse com um único neurônio sensorial secundário. O que isso significa? Que, na verdade, o campo sensorial desse receptor aqui secundário é, na verdade, a união desses três, tá bom? Então, o campo receptor do neurônio sensorial secundário é a união da área do campo receptor desses três neurônios primários, ok? Então, na verdade, mesmo que eu esteja pressionando essa área ou essa área, o sistema nervoso ele não vai ser capaz de distinguir aonde essa informação, aonde essa interação está se dando, se ela está se dando aqui ou aqui. Então, na verdade, essas regiões que têm campos receptores secundários que envolvem campos receptores de diversos neurônios primários são aquelas regiões do nosso corpo em que a gente não consegue perceber com muito detalhe aonde que a gente está sendo tocado. Então,
Às vezes a gente está com uma coceirinha nas costas, algum ponto assim do nosso corpo, e a gente fala, não, coça ali pra mim. Aí a pessoa coça e a gente fala, não, mas eu não sei se é bem aí. Ou então a pessoa toca com 2 dedos ou toca com um dedo nas nossas costas, a gente não consegue ver bem se é um dedo, se são dois, tá bom? Então são áreas em que a gente tem campos receptores muito grandes, tá? Ou campos receptores secundários muito grandes. Então a gente não consegue discernir bem, diferenciar bem esses toques. Então são áreas que a gente pode dizer assim que a gente não tem tanto discernimento de localização desse toque ou dessa aferência, tá bom? Por outro lado, a gente pode ter aqui nesse outro exemplo, a gente pode ver que os neurônios sensoriais primários eles estão fazendo sinapses únicas com neurônios sensoriais secundários. Então, qual que é o campo receptor desse neurônio aqui? É esse neurônio primário. E qual que é o campo receptor desse neurônio secundário? É esse aqui também, tá bom? E a mesma coisa para esse neurônio. Para esse neurônio aqui, o campo receptor primário desse neurônio é esse. E desse neurônio secundário também é esse. Então, se eu tocar aqui e tocar aqui ao mesmo tempo, eu vou conseguir discernir, o sistema nervoso ele consegue discernir que são toques diferentes, que a nossa pele está sendo tocada 2 vezes. Beleza? Então, a capacidade de discernimento do toque, a especificidade desse toque está diretamente relacionado a essa questão dos campos receptores, tá bom? Então, inclusive aqui a gente está mostrando uma aula prática que pode ser feita, e vocês podem fazer em casa. Peguem um compasso, peguem um lápis e toquem com a ponta desse lápis, com os 2 lápis, tá? Bem próximos umas das outras, nas costas de algum parente de vocês, alguma pessoa, mas não digam com quantas canetas, quantos lápis vocês estão tocando. Toquem com os 2 ao mesmo tempo, toca com um só, toca com um, depois coloca o outro. Aí vocês vão ver que, dependendo do que você faz, a pessoa vai conseguir perceber mais ou menos, tá bom? Façam isso numa área menos sensível, por exemplo, nas costas e nas mãos, tá bom? Então isso já nos indica, já estou dando uma dica para vocês, que a sensibilidade, tá? Então a gente entende que vocês percebem na vivência que existem regiões do nosso corpo que são mais sensíveis do que outras. Por exemplo, a gente consegue discernir muito bem os toques que ocorrem na mão. E a gente não consegue discernir também os toques que ocorrem nas costas. O que isso significa? Que os campos receptores nas mãos são mais específicos do que os campos receptores nas outras porções do nosso corpo. Existem mais campos receptores na mão do que nessas outras regiões. Ou, por exemplo, na língua, a gente tem muitos campos receptores na língua, tá bom? Então, a sensibilidade que os nossos tecidos possuem está diretamente relacionado à quantidade de campos receptores, tá? Então aqui a gente pode ver que existem menos campos receptores e também quantos campos receptores primários a gente tem, tá? E qual que é a afinidade desses campos receptores primários com neurônios sensoriais secundários também, tá bom? Não sei se isso ficou claro para vocês, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, podem fazer perguntas, tá? Então, isso era só uma questão do tema da aula que estava faltando. Então, por isso que eu estou passando um pouco rápido, mas, por favor, se vocês tiverem dúvida, venham falar com a gente. Tá bom? Aqui, esse slide que a gente está... É só uma representação mesmo dessa capacidade que a gente tem de discernimento entre 2 toques. Tá? Eu dei um tempo aqui porque eu tinha me esquecido que tinha posto esse slide. Tá bom? Então aqui, ó, vocês percebam nessa parte do gráfico aqui embaixo, a gente tem o limiar de discernimento entre 2 pontos, tá? Então, é a distância que precisa existir entre 2 pontos que estão, dois estímulos que estão ocorrendo na tua pele para que tu consiga perceber que são 2 estímulos diferentes,
tá bom? Então, quanto mais sensível for a região, maior é o limiar de discernimento entre dois pontos. Então, aqui nas mãos, por exemplo, a gente pode ver que mesmo tocando, tendo dois toques muito próximos um ao outro, a gente consegue discernir que são dois toques. Agora, já, por exemplo, para regiões menos sensíveis, né, como as costas, a coxa, a panturrilha, a gente precisa ter um afastamento muito grande entre esses dois toques para que a gente consiga discernir que são dois toques independentes, tá bom? Isso aqui é só uma representatividade, uma representação gráfica dessa questão de sensibilidade que a gente conversou anteriormente, tá bom? Tomar uma água aqui. Isso aqui é água, pessoal, não é cerveja, tá bom? Então agora a gente já vai passar para o próximo tópico da nossa aula. E eu queria dizer que, pessoal, se vocês têm dúvidas, por favor, não tenham medo de vir falar com a gente, tá? Vocês podem botar a dúvida de vocês tanto nos comentários aqui do vídeo no Facebook, como lá no sistema de aulas, ok? Então agora a gente já vai passar para o próximo tópico do nosso conteúdo, tá? Que é, então, o tópico relacionado à condução da informação sensorial, tá bom? Então a gente viu antes a captação e agora a gente vai ver a condução. Então lembrando, tá? Então o estímulo ocorre aqui nos nossos órgãos, tá? Aqui representado, vamos dizer que é a pele. Esse estímulo ele é percebido por neurônios primários que fazem sinapses com neurônios secundários. Aqui a gente já penetra, já está adentrando no sistema nervoso central e ocorre então a sinapse com neurônios terciários. E agora a gente vai entender como que é essa condução, ok? Como que esses neurônios estão organizados e como é dada essa condução, ok? Então, essa condução ela é feita primeiramente pelo sistema nervoso periférico, tá? Então lembra que a gente já falou que o sistema nervoso periférico ele é dado por neurônios que não estão no sistema nervoso central, tá? E a gente pode dizer isso, neurônios em que o corpo celular deles não se encontra no sistema nervoso central, tá bom? Esses neurônios, o corpo celular desses neurônios se encontram em gânglios fora do sistema nervoso central. Então aqui a gente tem uma célula, um neurônio sensorial primário, né, um receptor de tato, vamos dizer assim, ou aqui na verdade é um nociceptor, a gente vai estudar isso mais para frente. Tá? E a gente pode ver que o corpo celular desse neurônio está aqui, ó, fora do centro de integração, fora da medula, fora da espinha dorsal, tá bom? Então por isso que a gente disse que esse é um componente do sistema nervoso periférico, tá bom? Esses neurônios, então, eles vão fazer sinapses aqui com neurônios do sistema nervoso central, aqui da coluna, tá bom? E aí, no momento em que essa informação chega no sistema nervoso central, né, na coluna, ela vai ser encaminhada, então, pelas vias aferentes para o sistema nervoso central, que é o que a gente vai... Para o sistema nervoso central, ele já está encaminhado para o encéfalo, tá bom? Isso que a gente vai conversar um pouco mais agora, tá bom? Mas, professor, como que esses neurônios, esses neurônios aqui, eles estão organizados? Tá? Então, eles estão organizados no que nós chamamos de nervos, tá bom? Então, um nervo é um feixe que contém vários axônios, várias porções de neurônios, axônios neuronais. Isso que é um nervo. Quando a gente fala de nervo, na fisiologia, na anatomia, na histologia, um nervo é um aglomerado de axônios, ok? Então aqui a gente tem uma representação. Então peguem aqui, ó, tá vendo? A gente tem um aumento aqui, ó, percebam um aumento aqui, é a coluna, tá bom? Uma seção da coluna, e aqui a gente tem um zoom, tá? Então isso aqui é o nervo, ó. Então, perceba que a gente tem um nervo, tem toda uma estrutura histológica, né, desse nervo, e a gente tem uma organização desses nervos, tá? Então a gente tem fascículos, tá? E esses fascículos são compostos, então, pelos axônios. Então aqui a gente tem um axônio, isso aqui é um axônio. Isso aqui pode ser um
o neurônio sensorial primário, tá bom? E a gente pode ver aqui nesse fascículo, a gente tem vários axônios que formam um feixe. E esses feixes estão, então, organizados no nervo. Tá? E esse nervo, inclusive, é vascularizado e tudo mais. Ok? Então, essas são as vias que conduzem a informação da periferia até o sistema nervoso central, né, até a coluna, mas eles também são as vias que conduzem a informação da coluna para a periferia. Então, aqui dentro desse nervo, existem axônios que estão levando a informação da periferia até o sistema nervoso central, mas possuem nervos, possuem axônios que também estão levando informação do sistema nervoso central para a periferia, tá bom? Então, esses nervos possuem vias aferentes, ok? Mas possuem também vias eferentes, que a gente vai estudar mais para frente, tá bom? Isso é importante vocês pensarem, ok? Os axônios estão organizados em nervos, tá bom? E esses nervos é o caminho pelo qual a informação ela é levada da periferia para o sistema nervoso central, são vias aferentes, e do sistema nervoso central para a periferia, vias eferentes, beleza? Tá bom, pessoal? Lembrando que o sistema nervoso central ele é formado pela coluna e pelo encéfalo, ok? Isso é o sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico são, então, esses neurônios que possuem corpos celulares que não estão lá na coluna, ok? Estão organizados. Desculpa, estão organizados em gânglios, ok? Beleza. Tem um ponto importante da gente falar também, que existe uma variabilidade na estrutura desses axônios das vias aferentes, tá? Ih, professor, complicou. Fala de uma forma mais simples, tá bom. Então, existe variação na estrutura desses axônios, dos axônios dos neurônios sensoriais primários. Então, existem axônios que são mais calibrosos e axônios que são mielinizados, tá bom? A informação nesse perfil de axônio ela vai ser transmitida muito mais rapidamente. Então lembre que quanto mais espesso, quanto mais calibroso for o neurônio, o axônio, mais rápido a informação vai correr dentro dele. E se ele for mielinizado, ainda mais. Então, os axônios de condução mais rápida que a gente tem no nosso sistema são, então, os axônios A, tá bom? A alfa, tá? E eles são, então, relacionados à propriocepção do músculo esquelético. A gente vai estudar mais para frente o que é propriocepção, tá bom? Os receptores, os mecanorreceptores cutâneos, eles também são neurônios bem calibrosos e mielinizados, então eles também conduzem informação bem rapidamente. Os neurônios de dor e temperatura, eles também são mielinizados e também têm um calibre grande, então eles também passam informação rapidamente. Agora, os neurônios, os axônios relacionados à aferição de dor, de temperatura, são neurônios pouco calibrosos, são axônios, desculpa, pouco calibrosos e não mielinizados. Então, a condução de informação por esses neurônios, pelos esses axônios, ela é mais lenta, tá bom? Então, a própria, o que é importante vocês saberem desse tópico aqui? A velocidade de condução da informação a partir desses neurônios vai ser diretamente relacionada à estrutura desses neurônios, à estrutura desses axônios. E dependendo de qual sentido a gente está falando, vão ter diferenças nessas estruturas e, portanto, vão ter diferenças na percepção dessas sensações. Então, por exemplo, às vezes a gente bate o pé, ou tem algum contato físico com alguma coisa, e a gente primeiro sente que teve o contato e depois tem a sensação da dor. Por que isso? Porque as vias de percepção de tato, elas são mais rápidas do que as vias de percepção da dor.
Então, às vezes, aquele milissegundinho que a gente tem ali é em parte dado, essa diferença, por essas diferentes estruturas dos axônios dessas vias aferentes. Beleza? Bem, e um ponto importante da gente saber é que esses sentidos somáticos, esses diferentes órgãos sensoriais, eles conduzem informações por vias específicas, tá bom? Então, por exemplo, os sentidos somáticos, os sentidos da pele, são conduzidos por uma via específica do nosso sistema nervoso central, que a gente vai falar disso mais para frente, tá bom? Que vias específicas são essas, tá? Então, esses neurônios, eles vão chegar lá no encéfalo, no cérebro, todos na porção talâmica, tá bom? E aí, da porção talâmica, cada uma dessas vias vai ser direcionadas para porções corticais específicas que estão de acordo com a sensação que está sendo estabelecida. Então, por exemplo, aqui, informações visuais vão chegar até o córtex, até o tálamo, tá bom? E depois vai ter aquela sinapse lá com o neurônio. Então, aqui a gente vai ter neurônios primários que vão fazer a sinapse com os neurônios secundários no sistema nervoso central. E são esses neurônios sensoriais secundários que vão se projetar para o tálamo, tá bom? Depois, esses neurônios sensoriais secundários, a gente já viu que vão fazer sinapses com neurônios sensoriais terciários. Esses são os neurônios terciários que vão encaminhar essas diferentes informações para áreas específicas do cérebro que vão dar sensações específicas. Então, o exemplo que eu estava dando do olho, né? Então, as informações visuais vão chegar lá no tálamo e esses neurônios vão fazer sinapses com neurônios sensoriais terciários que vão encaminhar essa informação para o córtex visual. Então, aí, o teu sistema nervoso central vai perceber aquela informação, vai integrar aquela informação no córtex visual, que é o córtex específico para o processamento de informação visual. Por outro lado, os sentidos somáticos, então os sentidos da pele e tudo mais, vão chegar lá no tálamo e os neurônios terciários vão encaminhar essa informação para o córtex sensorial primário, que é a porção cortical do cérebro responsável por integrar essas informações de tato, informações de onde a gente está no nosso espaço, a nossa propriocepção, e assim por diante. Então, a gente vai ter a representação no nosso cérebro de cada um dos sentidos que a gente consegue aferir, tá bom? Então, a gente tem o córtex olfatório, a gente tem o córtex gustativo, então, aqui informações da língua chegam lá no tálamo e são encaminhadas para o córtex gustativo. E aí o sistema nervoso ele entende que essa informação está relacionada ao sabor. Vocês estão entendendo? Então, professor, como é que o sistema nervoso ele consegue saber se aquela informação que está chegando do olho é uma informação relacionada a algo que foi visto? Exatamente por isso, porque essas informações vão chegar em áreas específicas, por vias específicas no cérebro, por partes corticais específicas no nosso cérebro. E é aí que vai ocorrer toda essa percepção, tá bom? E depois vão existir outros contatos dessas áreas corticais que vai ocorrer então essa integração. Então, você está vendo uma coisa, ela está se mexendo e você está sentindo, então o cérebro ele vai integrando, o córtex vai integrando as diferentes porções corticais, vai integrando essas informações e aí a gente vai tendo essa nossa complexa capacidade de sentir e perceber o ambiente e responder a essas percepções. Tá bom, pessoal? Então aqui, um último tópico dessa aula, que eu acho que eu consegui ser mais breve, tá aqui a questão da inibição lateral, né? Eu não sei por que acabou ficando aqui esse slide acabou ficando fora de lugar. Tá bom? Peço desculpa por estar falando disso no momento diferente, tá bom? Mas aqui a gente tem que falar um pouco de inibição lateral também. Lembra que a gente tinha dito lá quando a gente está falando de campos receptores que aqui nos neurônios sensoriais secundários
poderia ocorrer, por exemplo, sinapses inibitórias nesses neurônios sensoriais secundários, tá bom? Por que isso é importante, tá? Isso ajuda a gente ter uma capacidade ainda maior de discernimento de informações. Então, percebam aqui, ó, que os campos receptores, eles podem ter algum tipo de sobreposição. Então, esse campo receptor verde está sobrepondo o campo receptor vermelho. Então, tem uma região aqui que, se a gente estimular, a gente vai estar estimulando esses dois neurônios, tá? Então, percebam, se a gente tivesse um estímulo aqui, esse estímulo ele estaria sendo percebido também nesses neurônios aqui e nesses neurônios aqui, tá? Então, por mais que a gente estivesse tendo a informação passando aqui, de alguma forma a gente estaria excitando também esses outros neurônios e o nosso corpo seria incapaz de discernir que o toque está sendo nessa região. Então, percebam que se a gente está fazendo o estímulo aqui, o potencial graduado que vai ser formado nesse neurônio é maior, porque a gente está tocando diretamente nesse campo receptor. E aí a gente vai ter um potencial graduado nesse neurônio aqui também, mas vai ser menor, porque o estímulo está sendo nesse campo aqui, e está tendo só uma reverberaçãozinha nesse aqui e nesse aqui. Então percebam comigo que vai chegar um sinal aqui, uma frequência de potenciais de ação maior aqui, porque o potencial graduado que é gerado aqui é maior. Então a gente vai ter uma frequência de potenciais de ação maior nesse neurônio aqui, do que nesse e nesse. O que isso vai acontecer? Vai fazer com que esse neurônio aqui seja mais estimulado do que esse e do que esse, ok? Então, as sinapses, a porção inibitória aqui dessa sinapse, ela vai ser mais ativada do que a sinapse que esse neurônio está fazendo com esse, tá? Então, o que acontece? Essa superestimulação, né, desse neurônio sensorial secundário aqui vai causar a inibição desses neurônios sensoriais secundários. Então, por mais que esses neurônios aqui primários estejam sendo excitados, esteja ocorrendo despolarização, potenciais de ação nesses neurônios, esses potenciais de ação são inibidos no neurônio sensorial secundário. E o que vai acontecer é que lá na sinapse terciária não vai ocorrer, então, passagem dessa informação aqui, nem desse neurônio sensorial secundário aqui. Porque esse neurônio aqui está impedindo essa informação de seguir adiante, tá bom? Isso pode acontecer em outros contextos também, tá? Mas eu queria só que vocês entendessem o conceito da inibição lateral, tá? Porque vocês com certeza vão ver esses tópicos nos livros texto. Tá bom, pessoal? Então agora o próximo slide já é sobre o sistema sensorial somatosensorial, que é o que a gente vai trabalhar na próxima aula. Então agora com essa aula a gente terminou esse primeiro conjunto de aulas, que seria como se fosse o intuito era fazer uma introdução do sistema nervoso e uma introdução do sistema sensorial. A partir de agora, a gente vai começar a falar especificamente daquelas divisões do sistema sensorial que a gente falou anteriormente. Então, o sistema somatosensorial e os sentidos especiais, tá bom? E a gente vai começar a falar agora especificamente de cada um desses tópicos. Então, a gente vai primeiro falar do sistema somatosensorial, uma introdução, depois a gente vai falar da percepção de dor, falar da propriocepção, da percepção térmica, enfim, tá bom? Eu vou tentar fazer isso bem separadinho em aulas curtas. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado e vejo vocês na próxima aula.